Células a combustível são opções viáveis para gerar energia elétrica para motores e outros dispositivos. O esquema representa uma dessas células e as transformações que nela ocorrem. Tem a reação aqui e um ΔH de menos 240 kJ por cada mol de H2 que vai ser consumido aqui no processo. Aí ele diz assim, olha, que a corrente elétrica em ampere gerada por uma célula a combustível que opera por 10 minutos e libera 4,80 kJ de energia durante esse período de tempo, vem ser o quê? E aí a FUVEST deu aqui a carga de 1 mol de elétrons e tal, que é 96.500 Coulomb. Bom, o que a gente precisa estar ligados aqui para poder iniciar a resolução? Que a gente está trabalhando com uma temática, né, dos aspectos quantitativos de um processo eletroquímico. Então existe aquela formulazinha, né, que é o Q é igual a I vezes o T, onde T é o tempo em segundos, o I é a intensidade em ampere e o Q é a quantidade de carga, tá? Então, para essa fórmula, não sei se você já reparou que o que eu quero descobrir é o valor da intensidade. E o tempo a questão já forneceu, só que a gente precisa tomar cuidado que a gente vai ter que transformar. Por quê? Porque são 10 minutos. Então, como cada minuto tem 60 segundos, então aqui eu vou pegar 10 e multiplicar por 60, que eu vou chegar em 600 segundos. Então, de alguma forma, eu sei que quando eu for fazer o cálculo aqui, eu vou ter que colocar no lugar de T o valor de 600, que é o valor em segundos, tá? Inclusive, até a unidade de ampere ele já vai falando aqui. Então, a gente sabe que o I é o objetivo da questão. E a grande parada toda é, eu sei qual é a quantidade de carga que está passando aqui nesse processo eletroquímico, sim ou não? E aí é que está a parada. Eu não sei diretamente, mas com essa informação aqui, que é liberado durante esse processo, eu posso descobrir alguma coisa. Então, tá vendo que tem aqui o ΔH do processo aqui, ó, o ΔH diz que libera 240 kJ por cada mol de H2 consumido. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Observe o seguinte, se para cada 1 mol de H2 eu tenho a liberação de 240 kJ, se o processo liberou 4,80 kJ, eu sou capaz de descobrir quantos mols de H2 que foram consumidos nesse processo, tá? Então a regrinha de 3 aqui, a gente vai basicamente pegar 4,80 e dividir por 240. Então aqui a gente teria que X é igual a 0,02 mol de H2 que foram o quê? Consumidos no processo, tá? Então agora que eu tenho essa informação, eu preciso de alguma forma converter essa quantidade em mols de H2 na quantidade de elétrons que vai estar envolvido ali. E por que eu estou falando isso? Porque a informação é de que a cada 1 mol de elétrons você tem uma relação com 96.500 Coulomb, que é o Q que a gente vai colocar ali naquela fórmula, tá? Inclusive eu vou até marcar aqui em verde, ó, vou marcar em verdezinho aqui, que depois a gente vai achar o valor do Q aqui, né? Que é o que a gente está procurando agora. Bom, então para poder ficar mais didática a minha explicação, o que eu vou fazer? Essa daqui vem ser a reação global do processo, tá vendo? Então vem ser a reação global e eu posso descobrir qual é a quantidade de elétrons envolvidos na reação, aliás, nem na reação, na semi-reação do H2, né? Então nesse processo aqui, o hidrogênio começa com NOx 0 e termina com NOx mais 1 aqui da água, tá? Então o que você tem? Você tem que cada hidrogênio, como ele vai de 0 para mais 1, então cada hidrogênio ele vai perder um elétron. Só que como são 2 hidrogênios, a gente vai perder 2 mols de elétrons. Então olha como que seria a semi-reação anódica do processo, tá? Lembrando que existe aquele macete, né? Vogal, vogal, consoante, consoante. Então a gente tem que no ânodo vai ocorrer a oxidação. Então a semi-reação anódica seria o H2 gasoso formando o quê? 2H+, e liberando 2 mols de elétrons, tá? Então, essa daqui seria a semi-reação anódica, e aqui é legal até que vocês saibam que a figura, ela dá base para isso aqui que eu tô falando. Então, observe que eu tô tendo a formação de H+ aqui, tá? Então, o que a gente pode concluir aqui? Essa semi-reação que eu acabei de escrever, o que ela me diz? Ela me diz assim, olha, para cada 1 mol de H2,
mols, eu tenho uma relação com 2 mols de elétrons. E como a FUVEST forneceu a informação que 1 mol de elétrons vale 96.500 Coulomb, então eu vou ter que pegar 2 e multiplicar 96.500 Coulomb, tá? E a grande brincadeira é, aqui, lá naquela regrinha de 3 que a gente fez em vermelho, que a gente descobriu o número de mols de H2 consumido, eu sei que eu tenho 0,02 mols de H2 que foram consumidos, e aí é que tá. Ao invés de passar diretamente pelo número de mols de elétrons, eu posso fazer aqui a relação direto, que é colocar um X aqui, tá? Então eu não preciso passar por essa análise aqui. E aí você pergunta, Marcelo, então para que serve a semi-reação anódica? Então a semi-reação anódica ela serve para que você tenha essa relação de que a cada 1 mol de H2 você tem uma relação com 2 vezes 96.500 Coulomb, que vai ser a carga de 2 mols de elétrons, tá? Então aqui a gente vai ter que fazer essa regrinha de 3, onde X é igual a, então aqui a gente pode cortar, né? X é igual a 0,02, multiplica 2 e multiplica 96.500 Coulomb. Então vamos lá, X é igual a quanto? 3.860 Coulomb, tá? Então essa é a carga ali que está envolvida no processo. Então esse valor que eu acabei de chegar é o que eu colocaria aqui nessa formulazinha, que é 3.860, tá? Então aqui agora só basta eu isolar o I, onde a gente teria o que? Ó, eu vou fazer aqui em azul. O I, que é o que a gente quer descobrir, é igual a 3.860 dividido por 600. I é igual a 6,43333 amperes, que seria a letra B, a alternativa correta dessa questão. Lembrando, galera, que isso daqui, como é uma questão de cálculo, tem gente que às vezes faria os outros passos um pouquinho diferente. Ali, talvez desenvolveria um pouco mais o cálculo ou economizaria um pouco mais aqui dos passos, mas eu fui desenvolvendo a linha de raciocínio aqui de uma forma que fosse um pouco mais didática aí para todo mundo que está acompanhando o vídeo pudesse entender, tá? Mas existem outros caminhos que eu poderia fazer aqui, né? Talvez economizar, fazer uma regra de 3 direto, relacionando a energia direto com a quantidade, com a carga em Coulomb, daria para fazer e tal, talvez economizar um pouco mais o número de regras de 3 que eu desenvolvi aqui, mas como eu disse, é uma forma para todo mundo entender, tá?